Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre religiosidade. E antes da gente começar o vídeo, eu já quero te pedir que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, que você deixe o seu joinha, que você curta esse vídeo, que você compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E eu quero ler com vocês aqui alguns versículos bíblicos e a gente vai estar comentando um pouquinho sobre essa questão da religiosidade, hipocrisia. Amém? Então bora pro vídeo. Se você aí na sua casa puder acompanhar com sua Bíblia, amém? Mas se não puder também, eu vou estar lendo aqui os versículos e a gente vai estar comentando um pouquinho. A gente vai ler aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 26, onde diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amém? Quero falar um pouquinho aqui sobre a religiosidade. O que a religiosidade faz com os cristãos? Porque a religiosidade faz com que a gente pareça algo por fora, mas por dentro é outra coisa totalmente diferente. Faz com que nós preguemos alguma coisa referente à palavra de Deus, mas faz com que nós vivamos coisas totalmente diferentes do que a gente prega. E nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes e não apenas falar da palavra de Deus, mas nós temos que viver. É algo difícil, é sim algo muito difícil, porque o nosso corpo físico, a nossa carne, tende a se voltar para as coisas mundanas e não para as coisas de Deus. Só que nós temos que praticar a palavra de Deus, viver aquilo que nós pregamos. Como eu já disse, é difícil de viver a palavra de Deus, porque são, vamos dizer assim, várias regras para que o cristão viva de acordo com a palavra de Deus. Mas vale muito mais a pena viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas do que aquilo que nós mesmos queremos. Amém? Eu vou ler aqui com vocês outro texto que é uma palavra bem conhecida, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 23. Queridos, eu vou ler apenas alguns versículos, amém? Deste texto aqui. E eu quero ler aqui o versículo 27, onde diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estejais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no templo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Só até aqui, queridos. E é isso que religiosidade faz com a gente.
E é isso que a religiosidade faz com a gente. Faz com que nós pareçamos belos por fora. Faz com que nós realmente pareçamos cristãos genuínos. Mas no nosso interior, muitas vezes, reina a hipocrisia. A hipocrisia é ser falso, sabe? Ser aquelas pessoas que dizem algo, mas quando alguém vira as costas, muda totalmente o discurso, começa a falar mal do irmão, falar mal do próximo, só vive julgando, assim como os fariseus faziam. Se a gente for ler aqui a palavra de Deus, por que Jesus está repreendendo ali os escribas e fariseus? Porque eles pregavam uma coisa, mas não viviam. Sabe? Alguns versículos atrás, neste texto, Jesus fala ali, né, que eles queriam se mostrar, sabe? As orações, tem essa palavra aqui que fala que eles faziam as orações em pé nas esquinas para que as pessoas pudessem ver, sabe? Eles queriam se mostrar, mas eles não mostravam a Deus. Não eram todos os escribas e fariseus, porque a gente vê escribas e fariseus que realmente seguiam os preceitos daquele tempo, ali os preceitos de Deus, do judaísmo. Só que os grandes líderes, os grandes mestres não viviam. Por isso Jesus estava repreendendo. Jesus conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso interior, sabe quando a gente está sendo verdadeiro e sabe quando a gente está sendo falso. Essa é a realidade. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe o que tem aqui no nosso interior. Eu vou ler aqui mais um versículo, lá no livro de Tiago, para vocês entenderem algo sobre a religião. Amém? Diz assim o texto, versículo 27 do capítulo 1 do livro de Tiago, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós temos feito isso. Nós visitamos os órfãos e as viúvas, nós visitamos os necessitados, sabe? Não adianta nós sermos religiosos, nós temos que ser cristãos. Ser religioso não nos faz parecermos com Cristo, mas sermos cristãos genuínos em Cristo Jesus faz com que nós pareçamos mais com Cristo. E faz com que nós vivamos a palavra de Deus. Mas isso é ser cristão e não ser religioso. A religiosidade faz com que as pessoas criem regras para dentro da igreja, para dentro dos templos onde nós congregamos e buscamos a Deus, que Deus nunca mandou. Faz com que a gente crie regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que são coisas que Deus nunca disse, que não está na palavra de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer referente a Deus está aqui, na Bíblia Sagrada. Esta aqui é a palavra de Deus. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, sabe? Nós temos que ser cristãos genuínos, que vivem de acordo com a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus e que vivem a palavra de Deus. Não adianta simplesmente a gente pegar a palavra de Deus, sair pregando para todo mundo e não viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Há um ditado popular que muita gente conhece, que diz assim: falar até papagaio fala. E realmente, queridos, falar até papagaio fala. Mas nós temos que viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Sermos santos e não religiosos. Mas se a gente for
ver a vida dos escribas e fariseus, aqueles que não seguiam o que Deus queria realmente, eles eram religiosos, mas eles não buscavam a santidade. Eles queriam se mostrar para as pessoas. E nós não precisamos de reconhecimento de homens, não precisamos de reconhecimento humano. Nós já temos o maior e melhor reconhecimento, aquele reconhecimento diante de Deus que nós temos hoje em Cristo Jesus, que é o reconhecimento de filhos do Deus Altíssimo, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais do que isso para que nós possamos viver. Nós precisamos apenas de Jesus. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que vivem de acordo com a palavra de Deus. Isso é difícil. Eu estou aqui falando para vocês sobre isso. É difícil, porque eu falar da boca para fora é muito fácil, mas o difícil é viver. Então que nós possamos deixar de ser pessoas mentirosas, hipócritas, pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus. Que nós possamos deixar de ser como os escribas e fariseus, ali que Jesus estava repreendendo ali no texto de Mateus, no capítulo 23. Mas sermos pessoas praticantes da palavra de Deus, como o Tiago nos fala aqui no capítulo 1. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra. Que possamos viver de acordo com o que Deus quer para nós. Porque, como eu já disse, a religiosidade faz com que nós criemos doutrinas de homens, coisas que Deus nunca pediu, coisas que Deus nunca mandou. Amém? Que possamos viver de acordo com a palavra de Deus, que possamos meditar mais e mais a cada dia. Amém? Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos.